novamente, com alegria que estamos mais uma vez juntos a essa família do KSSF e aos internautas que nos acompanham para este tema que nós extraímos do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 49, Saber e Fazer. Então, quando nós ouvimos esses dois verbos, saber e fazer, isso nos direciona a nós próprios, ao nosso conhecimento e à nossa ação. Neste capítulo, que é psicografia de Chico Xavier através do Espírito Emmanuel, nós percebemos a evidência que Emmanuel, nos seus comentários, traz a respeito desta distância que cada um de nós ainda apresenta em relação ao que sabe, ao seu conhecimento e à sua ação. Então, inicialmente, nós podemos refletir sobre uma série de aspectos, de conteúdos do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita vem fortalecer estes ensinamentos, e o quanto nós já sabemos. Primeiro, que o Evangelho de Jesus é todo um exemplo de amor, através das suas ações, daquilo que ele procurava mostrar, exemplificando. E aí nós temos o conhecimento de que o amor, ele é necessário em nosso processo de amadurecimento. Mas no nosso fazer, nós estamos colocando o amor em nossas ações, ou aquilo que nós estamos fazendo já está naquele hábito, no automatismo, e não colocamos o sentimento para envolver as nossas ações. Nós também temos o conhecimento de que é necessário servir. A caridade é o amor em movimento. Nós temos este conhecimento. Nós sabemos da necessidade de cada vez mais estarmos investindo neste amor, o amor que resume a doutrina de Jesus. Mas o quanto estamos fazendo, exercitando na prática, colocando todo o nosso coração no ato de doar, a doação, seja ela material, seja ela através da nossa palavra, do nosso afeto, mas também nós temos conhecimento, através do Evangelho de Jesus, a respeito do perdão. Sabemos que o próprio Mestre já havia dito: perdoai não 7 vezes, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quem não sabe deste conhecimento? Quem não tem esse conhecimento? Quem não já teve em sua mente reverberando a necessidade do perdão? Principalmente aquelas pessoas que se colocaram afastadas por questões que nos colocaram em aflições, em irritação, em ansiedade, e por conta disso, nós nos afastamos e ela se afastou de nós. Mas aquilo requer de nós o perdão. Muitas vezes por ações equivocadas que são cometidas, sem pensar,
ou por conta do imediatismo, e nisso a gente vai seguindo com todo este conhecimento, mas a mensagem nos mostra que o conhecimento nós já temos, a ação, ela precisa melhorar e há uma distância, uma lacuna deste saber com o fazer. O próprio André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele coloca que basta que nós tenhamos apenas 2 semanas de conhecimento do Evangelho, do cristianismo, para que tenhamos as ferramentas necessárias para o nosso fazer. Entretanto, nós não conseguimos, na sua inteireza, estar colocando em prática todo este conhecimento. Então, a mensagem, ela vem nos alertar sobre esta necessidade de estarmos caminhando, levando o nosso conhecimento para ações efetivas, condizentes com o Evangelho de Jesus. E como nesta obra de Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel, o livro Caminho, Verdade e Vida, há sempre um capítulo, um versículo que é extraído para as nossas reflexões. Neste capítulo é trazido a reflexão do evangelista João, no seu capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Quais são estas coisas que o Mestre está nos sinalizando? São as lições. Tudo aquilo que nós já temos o conhecimento de que é necessário a sua aplicabilidade. Então, bem-aventurados, ou seja, felizes seremos se conseguirmos estar fazendo, ou seja, colocando em prática todas essas lições. Quanto maior é esta distância do conhecimento para a ação, muito mais nos será sinalizado em nossa mente. Estamos, de fato, cumprindo as lições que Jesus já trouxe há tanto tempo para nós. Então, as lições nós já sabemos. Muitas vezes nós ouvimos nas palestras, agora nas lives, informações que são extraídas da codificação, dos livros que são psicografados por estes médiuns, a exemplo de Chico Xavier, de Divaldo Franco, entre outros, que trazem informações que, quando nós ouvimos, aquilo repercute em nosso íntimo e, em algumas situações, nós até pensamos, mas ele está falando, mais uma vez, sobre isso, sobre o perdão, sobre a renúncia, sobre o dever, sobre a virtude, sobre o amor, como se todas estas informações que nos são trazidas, elas já fossem conhecidas de nós e não precisassem mais ser trazidas através das nossas reflexões, explanações. Mas é justamente através da repetição que cada um de nós vai, aos poucos, despertando a consciência para melhorar essa distância do saber para o fazer. Porque se a gente para e pensa,
nós sabemos da importância do perdão para a libertação. Só que aconteceu alguma circunstância, algum fato, alguém provocou algo em mim que me gerou aquele incômodo e ele terminou se tornando o meu inimigo, o meu desafeto. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Então, eu tenho o conhecimento, mas a ação ainda não se concretizou. O que vai acontecer com nós que já temos este conhecimento? A nossa mente vai ficar fervilhando, pedindo que nós possamos transformar o conhecimento no fazer. Só que nós ainda não conseguimos. E aí a mente vai, como se fosse aquele alerta, aquele farol, aquela voz interior que vai dizendo aos poucos, sorrateiramente, Tânia, você precisa perdoar. Mas Tânia não consegue perdoar. Aquela voz, ela não desaparece. Ela vai, ela vai sorrateira, ela vai apontando caminhos, ela vai iluminando e nós podemos passar toda uma existência sem conseguir transformar determinado conhecimento em ação. Mas nós já tivemos um avanço, que é justamente através daquele ato falho, daquele equívoco, se dar conta que não poderia agir daquela maneira. Então, é esta voz da consciência que vai aos poucos nos impulsionando para nos tornarmos pessoas melhores, com ações concretas, pautadas no Evangelho de Jesus. Porque o próprio Mestre já nos havia dito que muito seria pedido a quem muito foi dado. Ou seja, nós já temos estas informações que muitos outros ainda não têm, e de posse delas, nós precisamos refazer a nossa caminhada, que até então ela não conseguiu ser traduzida na vivência cristã, seguindo os passos de Jesus. E o que eu posso fazer? O primeiro passo nós já estamos dando quando a nossa consciência nos sinaliza de que é preciso refazer aquele aspecto que não ficou bem trabalhado. Isso já é um avanço, porque muitas pessoas não reconhecem o seu equívoco. Então, ainda não despertaram para este conhecimento, para esta necessidade de renovação das suas ideias e principalmente das atitudes. E aí nós vamos caminhando na tentativa de transformar o conhecimento em ação. É quando damos um pontapé inicial no nosso processo de evolução consciente, ou seja, eu já reconheço que eu preciso perdoar ao ofensor. Entretanto, eu não tenho ações concretas para que eu exerça esse perdão. Quando eu tomo consciência de que eu preciso perdoar, neste aspecto, eu posso avançar um pouco mais, estabelecendo dentro de mim aquilo que eu vou perseguir com esforço, com muita vontade nesta renovação. Isso significa que vai acontecer o perdão? Não. Mas já é um movimento que eu estou fazendo para que
a ação ela se concretize no meu cotidiano, porque se isso não acontecer, eu levarei toda a minha existência com este fogo mental, que foi justamente um capítulo onde Emmanuel coloca no livro Justiça Divina, através da psicografia de Chico Xavier, que nós, quando temos esta consciência mais desperta e que os nossos atos eles ressoam em nosso íntimo, que não foram atos que deveriam ter sido praticados, então a nossa mente fica fervilhando. É este fogo mental para que, de fato, a mudança ela possa acontecer, porque toda mudança ela é gerada, ela é fruto das nossas tentativas, do nosso esforço, da nossa vontade de perseverar, primeiro para não voltar àquela ação, àquele ato equivocado, mas de investir em ações concretas que me impulsione para a mudança. Então, quando eu começo a investir em meu cotidiano para transformar em ações renovadoras, isso significa que eu estou, de alguma maneira, diminuindo essa distância que existe entre o meu conhecimento e a ação. A nossa consciência, de fato, ela começa a funcionar como se fosse um juiz que nos direcionasse, que nos sinalizasse, que nos apontasse, que eu não devo mais seguir por este caminho com essas atitudes, que é necessário uma mudança e ela só acontece de dentro para fora. Então, é essa movimentação do nosso íntimo, das nossas intenções, do nosso padrão de pensamento que vai vibrar na direção daquilo que eu quero transformar em ações concretas. E aí nós vamos avançando em nossa caminhada, muitas vezes equivocando, falhando, mas reconhecendo, tomando consciência e investindo esforços para que não venhamos a agir, a falhar como antes. Então, nesse investimento, começa a nossa consciência a buscar este despertar. Então, é importante que ela fervilhe, é importante que ela, entre aspas, nos acuse, acusando de que nós não deveríamos ter escolhido agir daquela maneira, e a partir de então, nós vamos cada vez mais alertas tentar esta renovação que não é fácil. E aí nós vamos também para um capítulo muito interessante do livro Estude Vida e Viva, que foi escrito através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, os dois colaboraram. E tem um capítulo que é assim, bem direcionado para as nossas reflexões, que é intitulado Diante da Consciência. Então, vai se mostrando determinadas ações e o que é que a nossa consciência aponta para, naquele aspecto, nós estarmos de fato agindo. Então, uma das colocações lá dos aspectos é a ofensa. Eu fui ofendida, então, diante da minha consciência,
O que é esta consciência? É justamente aquilo que está em alerta, é a manifestação do espírito alma encarnada, para que eu possa, de fato, agir conforme a essência, não me afastando da lei divina ou natural. Porque o próprio livro dos Espíritos, na parte terceira, que é das leis morais, na primeira questão da lei divina ou natural, os espíritos eles nos sinalizam que a felicidade ela é possível quanto mais nós nos aproximamos dessa lei divina ou natural. E quando nós nos afastamos dela, nós vamos estar no caminho da infelicidade. Então, se eu me ofendo, se alguém faz algo que eu me sinto ofendida, qual deveria ser a minha ação? O perdão. Foi o que nós já estávamos conversando anteriormente a respeito. Mas será que todas as vezes em que eu me sinto ofendida, eu consigo perdoar? Não. Aí é que vai o nosso exercício diário e constante da recomendação de Santo Agostinho. Eu preciso estar fazendo este mergulho para dentro de mim mesma, para que a minha consciência possa estar alerta em relação a essas ocorrências do meu cotidiano. Porque se eu me sentir ofendido e eu conseguir perdoar, isso é um sinal de avanço na dinâmica do processo evolutivo que é individual. Eu estou auxiliando aqueles que estão em meu entorno, seja na família, seja na casa espírita, seja no trabalho, a movimentar, ter um dinamismo no seu processo evolutivo, mas o passo à frente ou a marcha lenta, isso é individual. Eu posso estar ouvindo pessoas experientes que trazem informações importantes para este crescimento e apenas ficar na escuta. É o que acontece com a maioria de nós, que já temos esse conhecimento, que estamos na escuta e não conseguimos, por exemplo, deixar de se melindrar com determinadas questões que acontecem no cotidiano das nossas existências. Então, diante da consciência, quando se fala em ofensa, é preciso vir o perdão. Quando tem a dor, quem não experimenta dor no seu dia a dia? Quem não já experimentou a dor no seu dia a dia? O que deve seguir a dor? A paciência. E aí nós caminhamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência, quando o Espírito amigo coloca a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Alguns de nós já temos este conhecimento. Isso não é novo para muitos que já estão adeptos da doutrina espírita, seguindo os ensinamentos. Nós sabemos que a aflição ela é gerada por ações que tivemos em experiências pregressas ou até na própria atual existência. Então, dessas ações gerou a aflição, a dor. Como é que eu consigo atravessar a experiência aflitiva, a experiência dolorosa, a experiência difícil? Através do exercício da paciência, compreendendo que toda aquela ocorrência tem um propósito para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, que Deus não nos abandona, Ele não tem preferência a mim para não sentir a dor, em detrimento do outro que está vivendo o seu momento aflitivo. Agora,
Nós que estamos ao redor destas pessoas que vivenciam as suas dores, as suas aflições, precisamos colaborar no seu processo para amenizar a sua dor e que ele possa dar continuidade à sua marcha, extraindo as melhores lições daquela experiência. Porque às vezes também nós vivenciamos momentos aflitivos, dolorosos, difíceis, desafiadores. Depois que passa, é como se nós retornássemos a ser quem nós éramos e não tivéssemos extraído as melhores lições daquela experiência. Então, temos também o papel importante dentro deste contexto social na compreensão de que a dor do meu irmão, ela é uma dor também minha. Então, se eu entendo que faço parte de uma família universal e vejo que a minha vizinha está passando por um momento difícil, eu tomei conhecimento e eu nada faço para amenizar o sofrimento dessa minha vizinha, isso vai significar ter o conhecimento, mas não traduzir em ações. Então, essa distância, ela precisa ser reduzida, porque é claro que o conhecimento já foi um avanço, mas é preciso avançar, avançar e avançar mais. Então, diante da dor que eu vivencio, eu vou trabalhar a virtude da paciência. O que é essa virtude? É justamente quando nós vamos acolher aquele momento, não se revoltando, não se questionando por que eu estou passando por aquela experiência, por que Deus mandou aquela prova para eu vivenciar, por que a minha irmã é feliz e eu não sou porque eu estou vivendo essa dor. Então, são condições que devem ser deletadas do nosso mundo vivido para que, na compreensão da lei de causa e efeito, colocando em prática, eu sei que a partida de alguém que foi importante, que me deixa triste, a doença que chega em um processo que eu não esperava, a mudança de comportamento do meu companheiro, companheira, de um filho, de uma filha, de um parente, de um colega de trabalho. Então, tudo isso são oportunidades que a vida está nos apresentando para que possamos, no nosso fazer, colocar em prática essas lições de Jesus que já foram trazidas há tantos anos atrás e que ainda não conseguimos colocar em prática. É outra palavrinha que está lá neste capítulo, diante da consciência. No estudo, a aplicação. E aí nós vamos ver que as casas espíritas, elas oferecem a oportunidade de diversos cursos que vão dilatando o nosso conhecimento, que vão promovendo o despertar das nossas consciências, mas esse estudo, ele tem que ter a sua aplicação. Não é somente fazer a leitura do livro Boa Nova, discutir e não transformar esse estudo em ação. Ou seja, o que Humberto de Campos, quando trouxe esta narrativa, quis sinalizar para nós, para a nossa existência. Então, é preciso estar modificando aquilo que nos leva, de alguma maneira, a uma certa acomodação, porque eu pego o livro, eu faço a leitura, eu até sou uma pessoa mais tímida, não
participo muito da discussão, ou eu gosto muito de falar, eu sou participativa, mas tudo aquilo que acontece naquele momento do estudo ficou no estudo. Ele não se traduziu, nem se traduz em ações concretas para a minha vida. E aí nós vamos já pensar em um dever de casa desse saber e fazer, onde a partir de agora nós vamos movimentar este autoconhecimento, esta indicação de Santo Agostinho e acrescentar: o que fiz hoje eu de bem dentre as minhas ações? Porque esse deve ser um disparador para o nosso crescimento. Se já temos o conhecimento e ainda estamos distantes da ação, quando nós procuramos estar mais próximos de nós mesmos, nós saberemos identificar que, por exemplo, o dia de hoje foi bastante produtivo. Eu consegui, nas minhas ações, estar levando este conhecimento já adquirido, transformado nas atitudes concretas e efetivas que seguem o Evangelho de Jesus. Então, é isso que o estudo ele vai trazer para cada um de nós, esta aplicação na minha vida, no meu cotidiano. Mas também traz um aspecto que alguns também vivenciam, que é a carência. Seja a carência do alimento, seja a carência de algo até que seja imprescindível para as suas necessidades básicas de sobrevivência, seja uma carência afetiva. E o que é que os espíritos apontam diante da carência? A conformidade. Mas quando a gente pensa na conformidade, não é você acolher aquilo e ficar de braços cruzados. Você precisa fazer este movimento para transformar nestas ações que Emmanuel ele nos convida. Cada um de nós está sempre a receber este convite em nosso cotidiano para que sejamos pessoas melhores, para que o nosso conhecimento ele esteja mais alinhado com o nosso saber, com o Evangelho de Jesus. E aí vem um outro aspecto levantado nessa mensagem a consciência, diante da consciência, que é em relação à conversa. Nós conversamos demais, não é verdade? No nosso dia a dia, tem sempre aquela. Até as pessoas que não falam muito, elas têm uma, duas, três que elas dialogam mais. Então, nesta conversa, a ação concreta é que ela seja proveitosa. E aí vamos começar também a nos policiar sobre aquilo que estamos conversando no nosso dia a dia. Quando nós nos reunimos para bater um papo, quais são as diretrizes desta conversa que estabelecemos? E aí vamos pensar também nos diferentes contextos que nós estamos inseridos. No contexto do mundo dos amigos, no mundo da família, no mundo do trabalho, no mundo da casa espírita. Então, que tipo de diálogo nós estamos estabelecendo? Este diálogo, ele é proveitoso ou estou me reunindo para poder falar de fulano, cicrano, beltrano, ou ouvir de fulano, cicrano e beltrano e complementar com palavras
que não vão elevar, que não vão agregar, que não vão contribuir para a minha existência, para a existência daquelas pessoas que, naquele momento, nós estamos confabulando. Então, existem outros aspectos levantados nessa mensagem, diante da consciência, o que pensar, que vale a pena, nesses que nós levantamos, que foram poucos, né, razoáveis, mas que cada um deles, eles apontam para nós reflexões profundas, seja do estudo, seja da ofensa, seja da dor. Então, qual é o movimento que nós vamos fazer a partir de agora? A partir deste momento que eu estou mais desperto, que eu estou mais atento, que eu estou estudando mais, a própria pandemia, ela tem favorecido a nós esta oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais quando nós também nos colocamos à disposição. Hoje era dia de estudo de determinada obra na casa. Eu não pude participar, mas aquele estudo, se, por exemplo, ele não ficou gravado, eu posso buscar aquela pessoa que é mais próxima a mim e procurar saber o que foi discutido. E, nesse diálogo, eu até buscar uma outra literatura que possa estar reforçando e assim eu estar ampliando os meus conhecimentos, mas acima de tudo buscando os meios para poder colocar em prática o que nós precisamos. Esta é a dinâmica evolutiva. Não estamos aqui somente para o aprender do conhecimento, é o aprender a aprender e a fazer. E aí nós vamos até pensando no nosso cotidiano, quando nós temos algumas oportunidades do fazer, do aprender, e como nós estamos nos comportando diante dessa aprendizagem. E aí vemos que, muitas vezes, no processo de formação das nossas crianças, das crianças inseridas no contexto da nossa família, a criança quer buscar um aprendizado e nós achamos que ela não está pronta para aquele aprendizado, que ela está querendo avançar no seu processo de crescimento e desenvolvimento, e muitas vezes nós limitamos aquela busca dizendo que não, agora não é o seu momento, você não tem idade, não está. É claro que nós temos também um discernimento em relação a isso para poder até perceber aonde podemos ir. A doutrina espírita, ela nos ilumina neste sentido, mas em algumas circunstâncias nós vamos em uma negativa que impede, que pode impedir o avanço, ou não sendo, não somente em relação às crianças, mas aos adultos, não faça isso porque você não sabe fazer, porque se você fizer, vai ter uma determinada consequência. E aí eu me recordo que eu passei por uma experiência semelhante no final de semana, é, em relação a uma jarra de suco, que o esposo disse: "Você vai derramar, não pegue que você vai derramar". E eu perguntei a ele: "É assim que você direciona os funcionários de onde você trabalha?" Porque quando a gente ouve um comando de que você não vai conseguir, se você é uma pessoa frágil, você já não vai tentar, porque você já ouviu aquilo que você não vai conseguir, que você vai fazer errado. E aí eu disse: "Não, eu não vou derramar, eu vou fazer. Você vai derramar". Então fica nessa dinâmica que nós vivenciamos, nós temos essas pessoas que em alguns momentos estão nos dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente vai fazer errado, e nisso nós podemos introjetar e não avançar em nosso conhecimento, porque a ação
ela requer primeiro um conhecimento, para que a ação ela seja mais primorosa, para que ela tenha menos falhas. Então eu preciso conhecer para agir. O espiritismo, ele chegou exatamente para poder reforçar os ensinos de Jesus. Então nós estamos com esta oportunidade de avançar neste conhecimento e a mensagem ela está nos trazendo justamente a importância deste avanço do nosso conhecimento para que nós não estejamos apenas na escuta e sem se sentir motivado para transformar esta escuta na ação. O próprio Emmanuel, ele comenta nessa mensagem que nós temos muitos ceareiros, muitos que estão na divulgação das mensagens, entretanto, os apóstolos, eles carecem no trabalho. Quem seriam os apóstolos? Justamente aqueles que têm mais facilidade de transformar o conhecimento em ações concretas. E nós precisamos nos sentir motivados cada vez mais para avançar neste conhecimento que vai se traduzir em ações. Muitos já têm o conhecimento suficiente, muitos já sabem, mas ainda não conseguem o fazer. Então, o momento está justamente nos convidando para transformação, renovação de nós mesmos, onde estaremos buscando este fazer conforme o ensino do Evangelho de Jesus. O Mestre que foi este exemplo para cada um de nós. E aí nós vamos em uma mensagem, uma história muito interessante, do livro Contos e Apólogos, o capítulo, se eu não me engano, é o segundo capítulo, que é intitulado Candidato Intelectual. Então, Jesus, ele já tinha, né, passado por aquela experiência com os fariseus, que eram intelectuais, e eis que se apresenta até ele estava em Jerusalém, então se apresenta alguém que estava se candidatando ao reino, e começou os questionamentos de como seria este trabalho, de quem seriam os trabalhadores, como se daria a dinâmica, quais seriam as dificuldades. Então, a cada pergunta desse candidato, Jesus ia respondendo, mas ele não parava de fazer perguntas. Era uma pergunta daqui, outra pergunta dali, e Jesus respondendo, respondendo. Foram tantas perguntas que chegou um momento que Jesus passou a não mais responder. E aquele candidato a perguntar, Jesus no silêncio. Aí chegou um ponto que o candidato disse: Mas Jesus, você não responde mais nada do que eu estou lhe perguntando? E aí o mestre diz: Eu estou à disposição para quando você desejar começar o trabalho. Neste momento, você está apenas nas indagações. E aí saiu na direção da Galileia em busca daqueles candidatos humildes, simples, que estavam com a disposição para o trabalho. O que essa história vem sinalizar para cada um de nós? Que muitas vezes ficamos nos debates, nos questionamentos, naquela disputa por quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, quando o serviço nos convida cada vez mais para as ações. Porque a mensagem de Jesus, quando foi trazida nessa narrativa, tem
se sabeis estas coisas, lembrando que são as lições, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, nós precisamos realmente transformá-las nas ações. Porque a dor, meus irmãos, vai bater à porta de cada um de nós em algum momento da nossa existência. E essa dor, ela vai nos conclamar a aceitação, a resignação, a paciência. Ou seja, se nós pararmos para pensar, cada oportunidade que se apresenta na nossa existência, ela vem trazendo um movimento para que nós possamos colocar em prática as lições de Jesus. E essa felicidade que nós estamos tentando alcançar, ela precisa estar justamente naquele indivíduo que é prudente e não naquele que constrói a sua casa na areia, que o próprio é a finalização. A gente vê na narrativa de Mateus, no capítulo 5, quando começa com um sermão profético. No capítulo 7 se encerra justamente trazendo esse tipo de pessoa que é justamente a que busca a sua construção na rocha ou na areia. Qual é a construção na areia? É aquela que nós vamos fazendo achando que é o essencial, com o poder, com o prazer, com as alegrias que são passageiras, transitórias. Então, todas essas construções, elas vão ruir. Mas a construção concreta da rocha é justamente aquela onde nós vamos colocar todos esses aspectos que nos direcionarão para a plenitude: o amor, a humildade, o respeito, a renúncia, o perdão. Então, são os valores perenes que precisamos cultivar cada vez mais em nossa caminhada. E o que está faltando? Se já temos o conhecimento, se já estamos inseridos no contexto da casa espírita, estamos participando do culto, dos cursos, fazemos o evangelho em casa, então já temos todo um suporte do conhecimento já adquirido, que já trazemos também de outras existências, e agora o convite ao fazer, a ação. De quem depende? De cada um de nós, da nossa motivação interna, da nossa movimentação constante em busca de diminuir esta distância do fazer, do lazer, do agir em relação ao saber. Então, todos nós estamos sendo convidados à prática, a este exercício concreto. Nós estamos sendo convidados a alinhar, a reduzir essa distância. Já lemos muito. Se perguntarmos aqui agora, quantos livros nós já lemos? Muitos vão dizer, já conheço toda a codificação, já li a série André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier. É quase impossível, né? Já terem lido todos esses livros, esses títulos, que são muitos. A obra de Dona Joana de Ângeles, de Dona Amélia Rodrigues. Então, assim, já lemos muito. E o quanto desta leitura já foi consolidado? Então, o momento agora é de consolidação, para que possamos levar, através das nossas ações, para esta dinâmica da vida que o processo evolutivo não deixa escapar
na menor das nossas ações. Então, vamos nos sentir motivados, estimulados para encontrar no nosso fazer todo ele transformado naquilo que foi trazido por Jesus e neste evangelho que a doutrina espírita vem reforçar, para que de fato o nosso saber e fazer eles estejam alinhados na nossa caminhada. Este foi o convite que o nosso querido Emmanuel, este benfeitor de Chico Xavier quando esteve encarnado, que nos traz preciosas lições e que nos convida constantemente a essa mudança para que possamos, de fato, nos libertar das nossas amarras, daquilo que ainda somos prisioneiros na nossa caminhada. Então, depende deste nosso processo, do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa perseverança, e que se porventura pensarmos que já tínhamos estabilizado naquele aspecto e voltarmos a cair, tenhamos compaixão de nós mesmos, compreendendo que somos humanos e que por conta desta natureza ainda vinculada à matéria, ainda teremos momentos de acertar e errar, de cair e levantar, mas estamos aqui com essa disposição. Vocês que nos escutam certamente foram motivados a estarem neste momento ou em outros que a Casa Espírita oferece em busca deste crescimento pessoal que vai repercutir no crescimento da sociedade. Então, que Jesus nos abençoe. Essas foram as nossas reflexões de um capítulo que é bem curtinho, mas que traz uma profundidade, traz para nós um novo olhar frente a este conhecimento, a estas lições preciosas que o mestre trouxe e que precisamos cada vez mais estar diminuindo de fato essa distância entre o saber e o fazer em nossas vidas. Eu não sei se tem alguma pergunta, estou aqui à disposição. O falar é uma arma muito poderosa. Há que se ter um cuidado extremo no uso das palavras. Sim, Cláudia. Inclusive, nós fizemos, né, esse comentário com relação ao capítulo, né, do livro Estude e Viva, do que nós vamos conversar, e em relação ao proveito que se tem daquela conversa. Em relação à palavra, a palavra já vai mais além. Mas antes da palavra vem o pensamento, que também, Cláudia, a gente precisa ter muito cuidado, porque o nosso pensamento, ele movimenta energias que vai na direção de quem nós estamos pensando, porque nós pensamos em algo ou em alguém em determinada situação. Então, o pensamento, quando ele é positivo, ele vai retornar muito mais para nós. Entretanto, se é um pensamento negativo, ele também vai retornar para nós. Esse pensamento ele vai se transformar em palavras, em algumas circunstâncias. Então, muito cuidado com essas palavras, que também vai criar um campo vibratório em nosso entorno e vamos estar atraindo aqueles espíritos que estão afinados com este teor vibratório que nós emitimos, seja através do pensamento,
seja através das palavras. Colocar em prática todo ensinamento é fundamental. É claro que ainda não somos perfeitos, mas temos que nos esforçar. É isso mesmo, Sol. Essa nossa movimentação, esse esforço, ele parte através da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso desejo realmente de que se concretize algo que nós estamos desejando. Então, é preciso esforço conjugado com a vontade e a perseverança para que possamos cada vez mais ter na prática os ensinamentos que estamos a receber no nosso dia a dia. Todo espírita tem a obrigação de se esforçar para melhorar a cada dia. Isso só o esforço diário, constante, efetivo, porque aquilo que nós falamos logo no começo da nossa exposição, Jesus havia dito: muito será pedido a quem muito foi dado. Ou seja, nós, com o conhecimento da doutrina espírita, que nos apresenta, né, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade, então, reencarnação, são as informações precisas para que possamos investir nessa caminhada em prol da libertação de nossas amarras. Só depende de nós. E temos realmente recebido muito com a doutrina espírita. Então, a nós será também cobrado conforme nós recebemos.